Hoje eu vou contar uma história para vocês que aconteceu em abril agora de 2022. A razão de eu ter aqui nas minhas mãos 5 cartões de embarque da Avianca. Detalhes, todos praticamente com uma diferença de 24 horas entre o primeiro e o último. E por que será que eu tenho 5 cartões de cartões embarques da Avianca? Seria eu um grande fã da Avianca? Seria eu patrocinado pela Avianca? Ou eu realmente só seria um doido que amo viajar de avião e faço 5 viagens no mesmo dia? Vamos descobrir nesse vídeo. Bom, eu comprei em fevereiro um voo de São Paulo para Costa Rica, no caso San José, lá na Costa Rica, com conexão em Bogotá, no caso a capital da Colômbia, beleza? E outra passagem eu tirei também do Panamá, então Panamá, Colômbia também estava tirado, beleza? Para Cali no caso, no final do mês de abril. E uma volta de Cartagena para o Rio de Janeiro, em junho. Ou seja, eu tinha Brasil, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Colômbia, Brasil. E de volta para o Brasil. Isso é muito importante você entender, beleza? Tinha todas essas passagens aí. Vamos começar a história assim, de toda a felicidade. Tudo lindo, eu saí aqui de São Luís do Maranhão, fui para São Paulo no dia 11 de abril, cheguei lá no horário do almoço, tudo certo, eu fui para casa de um amigo, aí à noite eu fui para o aeroporto de Guarulhos, porque o voo saía de Bogotá para Bogotá no dia 12, eu cheguei no dia 11, saía no dia 12, 1h35 da manhã, bem cedinho, fiz meu check-in ali online pela internet, passei no balcão da Avianca para conferir se estava tudo certo, e a Avianca falou, não, beleza, está tudo certo, é só você embarcar para a Costa Rica. Eu peguei, no caso, o primeiro cartão, que é o Guarulhos-Bogotá, e aqui está o segundo cartão, que é o Bogotá-São José. Cheguei às 5h30 da manhã, lá na Colômbia, né? Eram 5h30 de voo. Mas assim, falar do serviço de bordo da Avianca é uma piada que nem vale a pena contar aqui, já que a história não é sobre o serviço de bordo. Cheguei em Bogotá, esperei algumas horas, aí já fui para São José conforme esse cartão, lá na Costa Rica. Cheguei na fila da imigração, na minha vez, como de praxe, peguei meu passaporte, o cara foi lá, conferiu e foi fazendo algumas perguntas normais de imigração, sobre o meu hotel, estava aqui, pá. Quando que eu ia embora, eu falei, vou embora daqui a uns 15 dias. Daí que começou a pergunta perigosa, a pergunta foi, passagem de saída da Costa Rica. Eu falei, olha, eu tenho aqui uma passagem do Panamá para a Colômbia, né? Então, vamos estudando geografia, eu não vou ficar na Costa Rica, eu tenho a saída do Panamá, que eles são vizinhos ali, os dois países. Mostrei o meu voucher para a companhia Wing, uma low cost, entre o Panamá e Cali, na Colômbia, mas o oficial ali da imigração, ele queria a saída da Costa Rica. Expliquei que eu iria sair do país, por terra, onde eu entraria no Panamá, coisas que muitas pessoas fazem, né? Isso é completamente normal. E que ficaria no Panamá alguns dias e iria embora para a Colômbia. Comprar passagem para sair por terra da Costa Rica para o Panamá não faz muito sentido. Eu não tinha um bilhete de avião, teria que ter comprado um bilhete de ônibus. Só que muitas pessoas fazem essa viagem entre entrar por terra sem passagem de saída, que eu vou dar exemplos aí. Quem aluga um carro, por exemplo, no Panamá, vai a Costa Rica, não tem passagem de saída. Só vai ter passagem, sim, tecnicamente passagem de saída da Costa Rica, quem entrar naquele país por avião e tem que ter a passagem de saída. Conseguiu entender a regra dele? Beleza. E quem não tem essa passagem de saída? Quantos mochileiros não cruzam a América Central sem ter passagem de saída? Muitos, né? Bom, eu tinha o meu voo para a Colômbia, desde a cidade do Panamá. E como eu falei, se você estudar um pouquinho de geografia, você sabe que a Costa Rica, o Panamá não fica dentro da Costa Rica. Ou seja, eu tinha minha continuidade de viagem para ir ao Panamá e ir embora. Só que não, o oficial não quis saber dessa história. Eu já também vou explicar por que ele não quis aceitar. As palavras foram mais ou menos assim: vou falar com a Avianca e você vai voltar ao seu país de origem, no caso ao Brasil, no próximo voo, né? Aí naquele momento eu pensei assim, porra, literalmente,
Quem determinou isso foi um outro oficial, não foi nem o cara da imigração que me atendeu ali. Ele só me mandou para esse arrombado aí, da oficial de cargo maior. Que, diga-se de passagem, não deve conhecer as regras do próprio país. Que também eu já vou chegar nesse... Por que ele não conhece as regras do próprio país? Junto comigo havia pelo menos mais umas 7 pessoas, tá? De diversas nacionalidades, todas latinas, e cada uma com uma situação diferente ali. Gente sem passagem para lugar nenhum, gente sem visto. Aí também já fica um pouco mais complicado com a situação de querer entrar no país sem visto. Não vai entrar. Depois de ser barrado, já sem o meu passaporte, que já tinha sido confiscado naquele momento, a gente foi para uma sala de embarque. Vamos considerar entre aspas aí, porque aquela sala não parece ser usada para passageiros normais. As salas são usadas para passageiros que são retidos no aeroporto de San José. E parece ser uma prática bastante comum por lá também. Nesse momento já havia uma escolta de seguranças dos seguranças ali do aeroporto para eu e mais aquelas pessoas que estavam nessa situação aí. Tanto para ir no banheiro e principalmente para ir comer. Ou seja, tinha que comer alguma coisa, porque não sabia que horas eu ia embora, e um oficial de segurança do aeroporto comigo, né? Lindo, né? Uma coisa maravilhosa, né? Isso tudo sem meu passaporte, que já estava lá com a polícia. Eu tentei argumentar com aquele arrombado, mas ele era completamente inflexível, totalmente irredutível. Eu cheguei na imigração por 9h20 da manhã, mais ou menos, e as horas foram só passando, depois que a gente esteve nesse isolamento, que tá parecendo um Big Brother. O embarque veio, a notícia do embarque seria 16h40, eu ia pegar um voo de volta para o Brasil, mas não é bem assim não. Eu ia pegar um voo da Costa Rica para El Salvador, depois de El Salvador eu voltaria para Bogotá, e de Bogotá para o Brasil, ou seja, uma delícia de voo para você pegar, depois já dessa coisa tudo que aconteceu lá. Bom, com o Wi-Fi disponível no aeroporto, eu fui procurar a lei costarriquenha, que inclusive existe um documento que eles me deram, que eu não fui aceito lá, onde mostrava que eu estava certo, tá? E no site oficial do governo daquele país, fala lá, prova de continuidade de viagem. Mas esses seguranças que estavam ali de olho na gente, eles eram, digamos, a ralé do aeroporto, ou seja, eles não iam desafiar o cara que me mandou embora, ou seja, eu falei, cara, fala com essa pessoa, tal, porque tá certo aqui, olha, eu tenho a passagem. Detalhe, o próprio segurança concordou. Como o espanhol é uma língua fácil, eu consegui me comunicar sem problemas. E ele mesmo concordou, mas ele falou, não, eu vou falar. E, obviamente, ele nunca falou com o chefe dele para falar, não, olha, você fez cagada, aí o cara estava certo, o cara tinha a continuidade de viagem. E, obviamente, que o oficial não ia dar, o arrombado, né? Ele não ia dar o braço a torcer depois da cagada que fez no meu caso. Quem não tinha visto também aí é bem complicado, ele não tinha a continuidade de viagem ou passagem de saída do país. Se eu tivesse errado, eu ficaria quieto, não tentaria argumentar nada e vinha embora numa boa, né? Só que não tinha mais nada para fazer naquele momento. O que mais me impressionou foi a má vontade mesmo de verificar os requisitos oficiais do próprio país. Ele não conhece, digamos assim, e ser tratado como um criminoso. Tudo bem, é um procedimento normal, tradicional para quem não é admitido. Porque eu tenho certeza que essa lei não vale para todo mundo. Parece que é uma cota dentro do aeroporto lá de San José que esse cara tem que parar tantas pessoas por dia. Não sei, parece que ele ganha dinheiro para fazer isso. É um negócio bem bizarro. Enfim, eu estava bem tranquilo, mas para ir no banheiro tinha que gente de olho em mim, que nem eu falei, para comer. E era aquela coisa meio estranha, né? Você tá sendo escoltado por seguranças do aeroporto. Nada constrangedor uma situação dessa. Todo mundo te olhando, tá, mas o cara ali tá com segurança, tá olhando pra ele, tá, ele é criminoso, ele matou alguém. Aos poucos eu fui ficando amigo desses seguranças lá do aeroporto da Costa Rica, eles me contaram que isso acontece todo dia na Costa Rica devido à falta de conferência da documentação dos passageiros que estão viajando. Principalmente vindos de Bogotá, que são os voos com a Avianca, ou seja, tudo aquilo que eu estava passando era um patrocínio da Avianca. Muito obrigado, Avianca. Olha, se não fosse por vocês, eu não teria sido não admitido. O que realmente me levou a acreditar que existe uma cota diária para o cara, esse arrombado, parar aí, porque não fazia o menor sentido no meu caso, não fazia o menor sentido. Uma coisa é você chegar sem os documentos, outra coisa é você chegar com os documentos que nem eu cheguei. Ele não quer saber e manda embora e aquela coisa.
Aí pintou uma outra oficial, ela falou assim, se você comprar uma passagem de saída agora da Costa Rica, até tal horário, você pode continuar a tua viagem, numa boa, a gente te libera. Pô, mas ela me falou isso era umas 2 horas da tarde, tá? E o voo era 16h40. Ou seja, mesmo que eu comprasse, eu teria que pagar horrores. Eu achei um voo para R$2.000 no Panamá. Não fazia sentido também comprar naquela hora R$2.000 para você ir para o Panamá, sendo que se fosse por terra eu ia gastar R$100, R$200, não mais do que isso. Seria impossível devido a esses preços aí. Também não fazia mais sentido. E por que na hora da imigração o cara não falou assim, você não vai entrar no país porque você não tem passagem de saída, mas se você comprar agora, isso 9 horas da manhã, você pode ir embora. Falou, beleza, vai que eu achasse um voo por R$700, R$800. Poderia fazer mais sentido, entendeu? Aí eu ia continuar a minha viagem numa boa, porque eu ia para Panamá e depois ia para Colômbia. Não, mas ele vai falar, ele nem deu essa opção. E detalhe, ele também não deixou comprar ali para poder sair daqui a uma semana. Ele falou, não, tem que comprar, tem que vir já com a passagem, tem que vir com a passagem comprada antes de entrar na Costa Rica. E nesse ponto ele estava certo, porque eu fui lá na lei e realmente fala isso. A passagem de saída da Costa Rica tem que estar comprada antes de pousar no aeroporto. Até aí tudo bem. Agora, no meu caso, eu acho que é falta de trabalho mesmo. De falar, vou parar isso aí, mesmo não tendo razão, e vamos seguir o jogo aí. Se eu quisesse, gente, ficar na Costa Rica, era muito fácil. É só ter passagem de ida e saída e, numa boa. Eu vou emigrar, ninguém vai me barrar e não tem diferença alguma, tá? Nada contra aquele país, mas convenhamos que não é um sonho da galera viver na Costa Rica, né? Não é. Os Estados Unidos, por exemplo, você nem embarca sem passagem de volta, caso o seu visto for de turismo. Se for business, tal, se for jornalista, sei lá, se for jogador de futebol, são outras regras. Mas como turista, você nem entra nos Estados Unidos. Com meu passaporte retido, era hora de embarcar para El Salvador. Primeiramente, onde tive prioridade no embarque. Olha que maravilha. Eu era acompanhado pelos seguranças do aeroporto, onde eu sentei no fundo do avião e durante o voo os comissários vieram falar comigo, olha, você poderia aguardar aí o desembarque de todo mundo, que aquela coisa, tá? Eu falei, tá, obrigado. Tranquilo, você nem passa vexame isso com os outros passageiros te olhando. Chegando em San Salvador, capital de El Salvador, eu fui recebido por uma funcionária da Avianca, muito gente boa, diga-se de passagem, ela muito querida, e ela nos acompanhou até o portão de embarque. Lembrando que a gente não tinha passaporte, tá? Mas como era só uma conexão, não precisava passar de novo por imigração. E de lá eu iria pegar um voo para Bogotá. Cheguei em El Salvador por volta das 18 horas e o voo para Bogotá só saiu às 22 horas. Dessa vez, eu fiquei livre para andar no aeroporto de São Salvador, que não tinha, na verdade, muita coisa para fazer, sem me sentir um criminoso, né? A mesma situação, daí embarca primeiro com o pessoal da Avianca com o meu passaporte, aí vou para Bogotá e eu cheguei lá mais ou menos umas 2 horas da manhã. E o meu voo de conexão para São Paulo só saía às 7h15 da manhã, ou seja, tinha chão. Em Bogotá eu fui para uma sala de embarque especial também, onde normalmente não tem voos e os passageiros não admitidos ficam por lá. E tinha uma galera nessa sala de embarque. Existe uma grande diferença entre ser deportado e não admitido. Em resumo, é mais ou menos assim. Só barraram a minha entrada, tá? E não tem nada carimbado no meu passaporte. É muito diferente de você ser deportado, que, por exemplo, você chega lá com um passaporte falsificado, tá? E aí você vai ser deportado daquele país. Digamos assim que eu sou ficha limpa. Eu sou ficha limpa porque eu não cometi nenhum crime. Eu só esqueci um requisito que a Costa Rica, a lei costarriquenha pedia. Quer dizer, que não esqueci, mas você conseguiu entender se você está acompanhando o vídeo desde o começo, né? Eu tinha, então é mais ou menos isso. Em Bogotá fazia um pouco de frio lá dentro, mesmo dentro da sala de embarque, e eu fui tentar dormir um pouco no chão. Aí eu estava lá tentando pegar no sono e uma simpática moça veio com uma mantinha e tal e me deu. Eu fiz de mala, a minha mala era meu travesseiro, deitei ele atrás de umas cadeiras para a luz não vir na minha cara. Ela veio com uma mantinha, muito bonita a atitude dela. Pelo menos algumas pessoas com empatia nesse rolê todo aí. Mas eu também acabei ficando preso no aeroporto de Bogotá, sendo acompanhado aí pelo pessoal da segurança, tanto para ir comer quanto para ir no banheiro. Eles ficavam de zonho em mim. Até tentei conversar com a moça ali da Avianca no portão de embarque, que ficava de olho também na gente. E só que assim, ela sem nenhuma boa vontade também, e sabia que era passageiro não admitido, nem deu acordo. Claro que levei um não, né, que nem eu falei, mas a Avianca deve ser punida por isso de alguma maneira, né? Além de levar os passageiros de volta, ou seja,
teoricamente de graça, ela deve ter alguma punição por ter passageiros retidos, tá? Além de, claro, outros custos operacionais em levar os passageiros de volta para a sua origem. Tinha passageiro do Chile, da Argentina, de vários destinos aí. Os colombianos, no geral, sim, foram mais gente boa, fora essa arrombada aí da Avianca, só que mesmo a situação constrangedora agora para embarcar para o Brasil, tá? Voo lotado, e eu lá sendo escoltado pelos seguranças da Avianca, até dentro do avião, aquela coisa, entra no avião, os comissários falam, olha, você tem que esperar para desembarcar. Eu falo, nossa, que legal, bacana, hein? Vocês são muito queridos, Avianca, gostando muito desse presente. Cheguei no Brasil umas 15h30 da tarde, devido ao fuso horário aí e tal, é mais ou menos como se eu tivesse chegado ao meio-dia no horário da Colômbia. Fui recebido por uma moça também da segurança de Guarulhos, que dessa vez me acompanhou até a imigração. A gente foi conversando, ela super gente boa, tal. Ela falou, sério, velho, capaz que fizeram isso? Eu falei, pois é, agradecimento da Avianca. Eu só consegui pegar meu passaporte, gente, depois de imigrar no Brasil novamente, aí fui resolver as minhas coisas, né? De imediato, eu fui ver qual seria a resposta da Avianca para um caso desse. Eu pensei assim, queria meu reembolso pelo menos, né? Daí, óbvio, né? A resposta da Avianca ali, não podemos resolver nada por aqui, o senhor tem que ligar no 0800, tá? Ou com quem você comprou, e as opções eram falar com o robozinho, WhatsApp inútil, ou seja, você não consegue resolver nada pelo menos com a Avianca pelos canais. Eu não conseguia falar com o ser humano, né? Então esse foi o problema. Isso pode acontecer contigo sim, pois cada país tem as suas regras de imigração, e o oficial de plantão, lá, oficial da imigração, ele pode simplesmente negar a sua entrada, independente do motivo. Se não for com a tua cara, ele pode negar a sua entrada. É comum? Não. Pode acontecer? Pode. Nem adianta tentar chamar a embaixada, que eles não vão entrar para resolver esse tipo de situação, porque cada país é soberano nas suas decisões. A embaixada só vai interferir se você for preso, se você for condenado, esses casos mais, digamos assim, mais extremos, não admitido num país. E nem mesmo de deportado. A embaixada não entra nesses casos, não. Tá, e o prejuízo? Só de passagens foram R$ 3.361. Por sorte eu não pago antecipado hotel, nem passeios, então eu não tive gastos extras em relação a isso. Inclusive, alguns dias antes de eu gravar esse vídeo, eu recebi um estorno da Avianca no valor de R$ 1.300 no meu cartão. E eu pensei assim, nossa, seria a Avianca já assumindo a culpa que ela teve na história, que eu já explico o porquê. Ela me devolveu R$ 1.300, sendo que eu paguei para ela R$2.000, né? Os outros R$1.000 e poucos aí eram de outras companhias aéreas, nada a ver com essa mesma passagem. Assim, só acho que a Avianca já está assumindo a culpa. Ela falou, não, estou te devolvendo o dinheiro, tal, não sei o quê. Ela só descontou as taxas de embarque aí, que dá praticamente R$ 700 em todos esses aeroportos que eu passei. Detalhe, eu não consegui pedir reembolso, eu não pedi reembolso. Então, tá bem mal contada essa história da Avianca aí por devolver o dinheiro sem eu pedir. No caso, a responsabilidade de documentação é do passageiro, é óbvio que é do passageiro. Mas sim, a companhia ela precisa conferir a documentação antes de embarcar, tá? Pois ela vende um serviço e não é um produto, não é um chocolate que você está comprando. Você está comprando um serviço, voo é um serviço e não um produto. A British Airways, por exemplo, 2 dias depois que eu cheguei em São Paulo, eu fui para Buenos Aires. Ela sequer deixou fazer o check-in online, ou seja, eu não conseguiria entrar na sala de embarque sem a própria British conferir a minha documentação. Eles foram lá, conferiram que eu tinha tal documento que precisava para entrar na Argentina, aí eu fui tranquilo viajar. Ou seja, você vê a diferença entre uma companhia e outra, né? Ou seja, a British Airways prestou um serviço decente e a Avianca fez essa cagada toda aí. Lição que fica, olha, eu não havia olhado no site lá da Costa Rica, oficial, sobre essa tal da continuidade de viagem, mas eu sabia que teria que ter, eu vou comprar essa saindo já do Panamá para a Colômbia para ter certeza, né? Caso eles peçam a saída, não, pessoal muito comum vir para Costa Rica e sair pelo Panamá, é super normal. Eu tinha lido alguns blogs sobre a Costa Rica, sobre a entrada, ninguém falava. Eu vi na IATA, que é oficial, ninguém falava de passagem de saída. Ninguém. Passagem de saída da Costa Rica, tá? E como eu não tinha essas informações com requisitos, eu fui tranquilo. A Avianca, se tivesse me barrado no aeroporto de Guarulhos, simplesmente eu teria aberto o Google e comprado uma passagem para sair do país, seja de ônibus, seja de avião. E aí a merda já estaria toda resolvida ainda no Brasil. Não teria que fazer todo esse rolê de ir
e voltar. Se eu volto para Costa Rica, com certeza, gente, isso não tem nada a ver com o país em si, isso é mais má vontade realmente não vou nem dizer que é má fé, né? Má vontade desse oficial de imigração de ver caso por caso. Ele pega todos os casos, junta e bola para frente, né? Nem é ele que preenche a papelada, é o subordinado dele. Então, o que ele fez não reflete exatamente a cultura do país. Vou voltar a Costa Rica, óbvio, agora mais ciente dessas passagens de saída aí. E também depois que ele falou que eu ia voltar para o Brasil no mesmo dia, eu nem tive vontade de gravar. Poderia ter feito vários vídeos aí mostrando tudo, mas sabe quando você fica tipo desestimulado para gravar? Foi o que aconteceu desde que ele falou: não, cara, você não vai mais entrar aqui, você vai embora, você pode tentar qualquer coisa que você não vai entrar na Costa Rica. Então fica a dica, minha gente, se você viaja bastante, um dia sim você poderá ser barrado pela imigração, mesmo que esteja com todos os documentos corretos. Lembre-se, a má vontade existe neste mundo inteiro. Gente, história, um vídeo completamente diferente aqui, uma história não muito com um final feliz, mas espero que em breve a Bianca me faça mais feliz, se é que você me entende. Só esses R$ 1.300 de volta, não estou satisfeito, Bianca, pois eu perdi uma viagem programada de 2 meses, muito conteúdo que eu ia produzir, tanto para os 2 canais. Se alguém da Bianca estiver vendo esse vídeo, já fica aquela dica. E é isso, se gostou também do vídeo, aí deixa um like. Você pode me ajudar aí com, valeu demais, aí R$1, R$2, R$3, R$5, aquela coisa louca. Obrigado, gente, até a próxima. Tchau.